preparou esse tempo para que nós estivéssemos aqui, para que você estivesse aqui hoje. Eu sei que não é à toa que você está aqui, mas o Senhor, Ele preparou esse dia e essa hora exatamente para que você estivesse aqui, para receber algo dEle. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Nós hoje estamos... Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Isadora, tenho 20 anos, sou lá de São Paulo, da capital. Cheguei aqui na segunda-feira, sou amiga aqui da Lu, das meninas, da Evelyn, da Lara. Eu ouvi coisas muito boas falando de vocês, dessa igreja. A gente estava ansioso, né, para conhecer vocês aqui, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e que nós possamos hoje estar aqui neste lugar para buscar apenas uma coisa. Eu não sei como você entrou, né? Às vezes a gente sempre fala isso, né? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas a gente realmente não sabe. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Que o nosso coração tem apenas um desejo nessa noite, que é se encontrar com a presença de Deus, se encontrar com o nosso amado. Amém? Hoje nós estamos falando, né? Voltando à essência. É um tema que o Senhor entregou para nós. É um tema que Ele tem ministrado os nossos corações desde o começo do ano. E a essência, ela fala sobre algo que é uma característica importante dentro de nós. É o que faz ser quem nós somos. E essa característica que Deus tem falado para nós é a adoração. Em Efésios 1, versículo 6, vai dizer que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, eu e você, nós somos criados para adorar a Deus, amém? Nós temos um propósito, nós temos uma identidade. E essa identidade é adorar ao Senhor. Nós somos criados para adorar a Ele. Porque nós vemos muitas pessoas hoje em dia que se sentem vazias, né? Tem muitas pessoas que a gente conversa que falam que tem um vazio dentro do coração. E eu era uma dessas pessoas. Antes mesmo de eu me converter, de eu encontrar verdadeiramente a Cristo, eu sentia esse vazio do meu coração. Esse vazio que eu tentava preencher com pessoas, com prazeres, com momentos. Eu era uma pessoa onde eu não tinha um propósito, eu não sabia para o que eu estava vivendo, para quem eu estava vivendo. Eu vivia os meus dias sobrevivendo, né? Existindo apenas e não vivendo. Muitas pessoas hoje, elas se sentem vazias porque elas estão fora do propósito para o qual elas foram criadas. Porque não adianta uma criação ela ser aquilo que ela não nasceu para ser. E se nós estamos fora dessa essência para o qual nós somos criados, que é adorar a Deus, então certamente nós nos sentiremos vazios. Nós tentaremos preencher esses vazios com tantas outras coisas, mas hoje Deus, Ele quer nos levar de volta a este lugar. Amém? Deus, Ele quer nos levar novamente para a nossa essência. E o que é a adoração? A adoração, ela vai muito além daquilo que a gente fala, né? Que vamos adorar a Deus aqui no louvor e tudo mais. Isso é uma das formas de adorar Ele. Mas a adoração, ela vem de uma palavra grega que chama proskuneo. Proskuneo, ela significa você se prostrar, você prestar uma homenagem, uma reverência a alguém. Então, adorar a Deus não é apenas um dia de culto, não é apenas um momento de louvor, mas adorar a Deus é uma vida totalmente entregue e rendida à presença dEle. E nós somos chamados para isso. Nossa geração foi chamada para adorar Ele, e é a hora, e é chegada a hora, como Jesus ele vai falar em João 4:23, que é chegada a hora de nós nos levantarmos como verdadeiros adoradores nesse tempo, de nós sermos essa geração que se levanta com essa identidade, reconhecedora da identidade que Cristo nos deu, que é ser adoradores, que é ter uma identidade de, Senhor, eu vou entregar toda a minha vida diante de Ti, me prostrar totalmente diante de Ti. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. E é isso que Ele vai nos ministrar nessa noite. Ele tem nos ministrado nessa noite. E eu quero que vocês abram aí comigo em Marcos capítulo 14. Nós vamos entender como que nós podemos viver na essência da adoração, para o qual nós somos chamados para viver. Marcos capítulo 14, versículo 1. Amém? Vai dizer assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento.
os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando meio de fragar Jesus algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixam-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Jesus, muito obrigada por essa palavra, Deus. Obrigada porque o Senhor trouxe cada um aqui neste lugar por um propósito, para um propósito, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor preparou esse dia para que nós possamos ter um verdadeiro encontro com a sua presença e entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer dizer, Pai, para esse tempo, para essa geração. Pai, eu declaro em nome de Jesus clareza, Senhor Jesus, sobre a mente e sobre os corações neste lugar, Pai. Leva, Senhor, cada coração, cada mente cativa a Ti, a Sua presença, Senhor. Declaro, Senhor, o entendimento sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, declaro, Senhor, corações, Senhor, férteis, Senhor Jesus, terras férteis, para que quando essa semente, Senhor, cair nos corações, ela possa frutificar e dar frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria agradecer, os pastores. Cadê o pastor? Os pastores da casa, os líderes da casa que têm recebido a gente. É um prazer estar com vocês. Obrigada por essa recepção, em amor que vocês estão dando pra gente. Nesse versículo, nesse capítulo aqui que nós lemos, vai falar sobre uma certa mulher. E aqui vai dizer que nesse tempo, nesse momento, Jesus, ele estava próximo da sua crucificação, estava perto da festa da Páscoa. E ali a Bíblia vai declarar que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, eles estavam procurando flagrar Jesus ali em um momento, em algum erro, para que pudessem matar ele. E aqui a gente vê essa pressão toda que Jesus, ele tem enfrentado ali naquele momento. E aí nós vemos que em João capítulo 12, vai falar sobre esse mesmo episódio, sobre essa mesma história. Só que vai contar alguns detalhes diferentes. Vai falar que Jesus ele foi convidado para esse jantar na casa de Simão leproso. Mas, juntamente com ele, estavam Lázaro, Maria e Marta. Quantos aqui já ouviram falar sobre eles? Lázaro, Maria e Marta. Amém. E Jesus ele foi convidado para esse jantar. E aqui vai declarar que essa mulher que entregou esse frasco, esse perfume a Jesus, era Maria. Maria, quando ela chega ali diante de Jesus com aquele frasco, com aquele perfume, ela não vai se importar com quem está olhando ela não vai se importar com as opiniões das pessoas, com o julgamento das pessoas, com aquilo que iam pensar sobre ela. Mas ela tinha um frasco na mão e um desejo no coração dela de entregar o melhor que ela tinha naquele momento para Jesus. A Bíblia vai dizer que esse frasco ele era muito valioso, ele era muito caro, mas ela não mediu esforços para entregar esse melhor para Jesus naquele momento. E nós vamos entender hoje como que nós podemos aprender com essa história, com esse momento aqui que Maria entregou esse frasco a Jesus. Como que nós podemos oferecer, como nós podemos voltar à essência da adoração e oferecer a adoração que Deus ele espera de mim e de você. Primeira coisa é que Maria, ela reconhece quem Jesus é. Para que a gente volte à essência da adoração, nós precisamos reconhecer e nós precisamos nos expressar. Será que você pode falar isso? Reconhecer, se expressar. Amém. Maria aqui nesse momento nós vemos que ela estando ali naquele lugar,
Muitas pessoas ali podiam duvidar ainda de quem Jesus era. Muitos ali podiam ainda duvidar daquilo que ele iria ainda enfrentar, a sua crucificação, a sua morte, ressurreição. Mas Maria, ela sabia que ali naquele lugar tinha o Salvador dela. Uma pessoa que transformou a vida de tantas outras pessoas, curou, libertou, transformou. E ela não se conformou ficar da mesma forma, sabendo que essa pessoa que transformou tantas vidas estava ali. Ela precisava fazer alguma coisa a respeito disso. Ela precisava se expressar ali naquele lugar, naquela maneira. Maria, ela ofereceu a Jesus aquele perfume porque ela reconheceu quem ele era. E por que reconhecer quem Jesus era levou ela a entregar esse vaso? 2 Coríntios 5,14 vai nos dar essa resposta, que vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange. Esse verbo constranger, ele não vem de uma palavra que vem de você se envergonhar, ou de você se humilhar, ou alguém te humilhar, mas ela vem de uma palavra grega que ela indica, domínio, controle e impulsão. Então, quando Paulo ele escreve que o amor de Cristo ele nos constrange, ele vai dizer que nós somos inteiramente dominados pelo amor de Cristo. Nós somos inteiramente consumidos pelo amor de Cristo de uma tal maneira que nós não conseguimos ficar da mesma forma. O Senhor ele revela o seu amor por mim e por você. O Senhor ele torna o seu amor conhecido, ele tornou o seu amor conhecido a nós naquela cruz. Ele se entregou por mim e por você. Essa foi a maior prova de amor que Ele poderia nos dar. E Maria, aqui nesse momento, ela foi impulsionada por esse amor. Nós somos impulsionados pelo amor de Cristo. Porque quando nós o conhecemos, nós não conseguimos não nos entregar. Nós não conseguimos não nos entregar verdadeiramente. Quando esse amor realmente ele vem e nos constrange, nós somos impulsionados a entregar a nossa vida a Ele. E se de fato você não tem sido impulsionado por esse amor, é porque você não tem conhecido de fato o amor de Jesus. Mas nessa noite Ele quer revelar esse amor por você. Jesus, Ele quer revelar o amor dEle para cada um de nós. Porque não tem como nós ficarmos da mesma maneira diante desse amor. Mesmo que Deus Ele revele esse amor para nós, isso precisa ser um ato contínuo de nós buscarmos conhecer Ele todos os dias. Porque parte da gente ter uma verdadeira vida de adoração é a gente conhecer a quem nós estamos adorando. É nós conhecermos o verdadeiro Deus a quem nós estamos adorando. Porque se nós não conhecemos, nós não desfrutamos de fato. Então nós precisamos conhecê-lo. E Deus ele tem um chamado para mim e para você para conhecer Ele de coração. Porque nós somos criados para conhecê-lo. Esse é o nosso propósito. Esse é o motivo verdadeiro para o qual nós somos criados. Para conhecer a Deus. E nós precisamos ser essa geração que busca isso. Que busca conhecer a Ele. Porque o perigo de nós não conhecermos a Deus é que nós começamos a projetar em Deus os nossos achismos. Nós projetamos em Deus aquilo que a gente acha que Ele é e não aquilo que realmente Ele é. Nós começamos a projetar em Deus as nossas decepções. A gente começa a achar que Deus é como um pai que nos abandonou. A gente começa a achar que Deus é como um amigo que nos deixou de lado. Como um amigo que nos traiu. Mas a palavra vai declarar aquilo que Deus é. Que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, que não nos abandona. Porque pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus ele não se esquecerá de nós. Então se nós temos conhecido realmente a palavra de Deus, nós entendemos isso. E se nós não temos esse coração de falar, Deus, eu quero te conhecer de coração, de verdade mesmo, nós não temos vivido a vida que Deus quer de nós, que é a vida de adoração. Tem um pastor norte-americano que ele vai dizer que Deus ele não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Eu já ouvi um podcast lá do Jesus Cop, não sei se vocês conhecem, que eles vão falar que nossa geração está como uma geração muito fast food. Uma geração que quer tudo rápido.
quando a gente quer uma coisa muito rápida, a gente tem, né? Se a gente quiser, tá lá na Shopee, querer comprar alguma coisa, né? A gente pede ali que chega no Mercado Livre, né? Que chega no mesmo dia ou chega no dia seguinte. Se nós queremos ter algum conhecimento sobre alguma coisa, a gente abre o Google ali, o YouTube. Então, nós somos essa geração que pode ter todas as coisas rápidas. Mas, como essa frase diz, que Deus ele não se curvou à nossa pressa nervosa. Se a gente deseja de fato conhecer a Deus, nós precisamos dedicar tempo a Ele. Nós precisamos dedicar tempo para conhecê-lo. Dedicar tempo para estar na presença dEle. Porque quando nós o conhecemos, cada vez mais nós somos impulsionados a viver uma vida de entrega, a viver uma vida de paixão e amor por Ele. E é para isso que nós fomos criados. Amém? Outra coisa que vai fazer com que a gente entenda que a essência da adoração que Deus espera de nós é que nós precisamos valorizar a presença de Deus. Será que você pode falar comigo? Valorizar a presença de Deus. Amém. Maria, ela entrega esse perfume que a Bíblia vai falar que é um perfume muito caro. E a Bíblia vai dizer que esse perfume ele custava 300 denários. 3 denários era uma moeda de prata daquela época. E 1 denário só era igual a 1 dia de trabalho. Então aquele frasco de perfume, ele valia 1 ano todo de trabalho. Aquele frasco ele era muito caro. Ele era muito precioso. Mas Maria, ela entendeu que a presença de Jesus ali naquele lugar valia muito mais do que aquele vaso que estava nas mãos dela. Do que aquele perfume que estava nas mãos dela, por mais que aquele vaso seja caro, por mais que aquele vaso custasse 1 ano todo de trabalho. E o quanto de nós temos reconhecido de fato a presença do Senhor nas nossas vidas. O quanto de nós temos conhecido e dado valor, valorizado a presença do Senhor em nós. Porque o véu ele foi rasgado e foi nos dado livre acesso à presença do Senhor. E hoje nós temos esse acesso. O Senhor ele nos convida hoje para nos achegarmos até a presença dEle. Para nós desfrutarmos e usufruirmos desta presença. Então foi nos dado esse acesso a Ele. Mas o quanto de nós, no nosso dia a dia, temos valorizado e desfrutado de fato essa presença que nos foi entregue, que nos foi dada, que nos foi dado o acesso. A gente vive, às vezes, uma vida tão corrida, uma vida tão cheia de coisas, né? Responsabilidades. Eu não sei quantos aqui trabalham, estudam, mas todos nós temos obrigações, responsabilidades que nós precisamos arcar. E às vezes nós deixamos com que essas coisas tomem o nosso coração, o nosso dia, e a gente vive nesse ciclo. A gente chega, às vezes, em casa cansado, a gente ora uns 5 minutinhos ali só para dizer que orou, para ter a consciência limpa de que orou. Eu estou falando isso porque eu passei isso recentemente. Eu comecei num processo onde eu estava inserida numa rotina de faculdade, de estágio ali, de dar conta das responsabilidades. E eu me vi em torno disso, me vi envolvida nisso, nestas coisas. E me vi longe da presença dEle. Porque eu estava colocando essas coisas no centro da minha vida. E não a presença do Senhor. Tem uma passagem que a gente fala muito lá no PWJ. E eu gosto muito dela. Que está lá em Lucas 10:38. Que vai falar sobre a mesma personagem, Maria e Marta. E vai falar sobre Jesus. Jesus ele estava ali na casa delas. E vai contar 2 situações. Uma situação é Marta. Que Marta, ela estava ali ocupada, estava agitada com tantas coisas, até porque Jesus estava na casa, ela precisava deixar a casa limpa, organizada para ele, eu imagino. E Maria, a passagem vai falar que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo tudo aquilo que ele tinha para falar para ele. E é engraçado que Marta, ela vai chegar até Jesus e ela vai falar: Jesus, não te importas que ela esteja aí, manda que ela venha me ajudar. Ela ficou indignada com isso. Ela foi reclamar com Jesus e Jesus exortou ela em amor. E Jesus ele vai dizer: Marta, Marta, você está ocupada, ansiosa, agitada com tantas coisas, mas apenas uma coisa é necessário e isso não será tirado dela. Maria, ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte das nossas vidas é nós estarmos aos pés do Senhor.
Todos nós temos um pouco de Marta dentro de nós, que vive uma vida ansiosa, uma vida agitada e corrida, mas também precisamos ter um pouco da atitude de Maria, que é estar aos pés do nosso amado e ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar para nós. É nós usufruirmos desta presença que está todos os dias conosco. Nós não podemos ser essa geração que coloca as coisas dessa terra no centro das nossas vidas. Nós não podemos viver em prol das coisas dessa terra, porque em 2 Coríntios 4:18 vai falar para a gente não fixar os nossos olhos nas coisas que a gente vê, mas a gente fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, aquilo que não se vê é para sempre. Então o nosso coração precisa estar nas coisas dos céus, nosso coração precisa estar na presença do Senhor, em buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, que nós devemos colocar a presença de Deus no centro das nossas vidas, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos é em prol dEle, é por Ele e para Ele. Na palavra vai dizer, a gente até colocou aqui no vídeo, né, que nele vivemos, nos movemos e é nele que nós existimos. Então a nossa vida precisa girar em torno da presença do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é adorar verdadeiramente em espírito, em verdade. Nós entendemos o que é uma adoração como um estilo de vida. Nós não podemos colocar a presença de Deus em stand-by ali, deixar a presença de Deus como a última opção, mas Ele precisa ser a prioridade nas nossas vidas, porque nós dedicamos tempo àquilo que é prioridade para nós. E se a presença de Deus é prioridade nas nossas vidas, nós estamos ali buscando dia após dia a presença dEle. E eu vejo a presença de Deus como uma mesa com muitas coisas. Imagine, uma mesa ali com as coisas que você gosta, com acarajé, com os bolos da Yasmin. Imagine uma mesa assim, cheia de coisa gostosa. E ali tudo é de graça, porque tudo ali já foi pago. E você pode usufruir da maneira que você quiser desta mesa. E o Senhor tem uma mesa para mim e para você. E não é uma mesa onde você vai encontrar, não é bênçãos materiais, mas é uma mesa onde você vai desfrutar da comunhão do seu amado, do seu Pai, do seu Senhor. E é nessa mesa que o Senhor nos chama nessa noite para nós nos assentarmos. Nós precisamos estar neste lugar de usufruir da presença de Deus. Nessa mesa onde nós encontramos o amor que nós tanto procuramos em outras pessoas. É nessa mesa que nós encontramos a paz que excede todo entendimento, que Jesus vai dizer que é uma paz que o mundo não consegue nos dar, mas é uma paz que apenas Ele pode proporcionar para as nossas vidas. Então quando nós nos assentamos nessa mesa que Deus tem para as nossas vidas, nós provamos daquilo que as pessoas ou o mundo nem conseguem chegar perto para oferecer para nós. Deus, Ele nos chama para este lugar. Maria, ela não apenas entendeu que a presença de Jesus era mais valiosa ali naquele lugar do que aquele perfume, mas Maria, ela entregou aquele perfume a Jesus, porque o coração dela não estava naquele perfume. O coração dela estava em Jesus, em amar a Ele e entregar o seu melhor para Ele. E a pergunta que o Senhor fez para mim, eu quero te fazer nessa noite: aonde que está o seu coração? Aonde que está o seu coração? Porque isso vai determinar aquilo que você tem adorado. Se o seu coração está no dinheiro, você tem adorado ao dinheiro. Se o seu coração está nas coisas dessa terra, você tem adorado as coisas dessa terra. Se o seu coração está nas pessoas, está nos prazeres, está nas sensações, você tem adorado todas essas coisas. O nosso coração precisa estar na presença de Deus, precisa estar em amar Ele verdadeiramente, porque isso é o motivo de todas as coisas. Nós não estamos aqui porque nós viemos apresentar para vocês uma performance, porque nós queremos apresentar para ser vistos por alguém. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos agradar a Ele e entregar a Ele a nossa adoração. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos escolheu para viver essa vida de amor e de paixão para Ele. Porque quando nós vivemos essa vida de amor, nós entendemos que Deus, Ele não é apenas uma ligação que você faz quando você está pedindo socorro. Mas Deus, Ele é um Pai. Deus, Ele tem
essa vida de intimidade para todos nós. Você pode ter tudo na sua vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, casa. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Mas você também pode não ter nada, mas se você tiver a presença do Senhor na sua vida, você tem tudo aquilo que você precisa. Deus, Ele tem nos chamado para este lugar. Terceira e última coisa, que vai fazer nós voltarmos e entendermos qual é a essência da adoração que Deus espera de nós, é que nós precisamos ter um coração quebrantado. Você pode falar isso comigo? Coração quebrantado. Nessa passagem vai dizer que Maria, estando com aquele frasco que tinha esse perfume, ela quebrou aquele frasco. Porque para aquele perfume ser derramado sobre Jesus, ele precisava ser quebrado, porque senão esse perfume ele não teria sido derramado. Assim como esse vaso, né, ele representa essa estrutura. E essa estrutura somos eu e você. Esse perfume, ele representa a nossa adoração que nós precisamos derramar e entregar para Jesus, para o nosso Senhor. E esse ato que Maria teve de quebrar aquele frasco significa nós termos um coração quebrantado. A palavra quebrantado vem de uma palavra que foi algo que foi partido, algo que foi quebrado. Então, assim como aquele perfume só pode ser derramado após aquele vaso ele ser quebrado, assim a nossa adoração, ela só pode ser verdadeiramente expressa com o nosso coração quebrantado. E não tem como eu falar sobre quebrantamento sem antes eu falar sobre o arrependimento. Em Salmo 51:17 vai dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Nesse Salmo 51, gosto muito dele, é um salmo onde Davi ele vai escrever um salmo de arrependimento ao Senhor. Ele vai falar para o Senhor que ele reconhece o seu pecado. Ele vai falar ao Senhor: cria em mim um coração puro, renova em mim, sabe, renova o meu coração. E ali Davi ele vai se arrependendo ao Senhor pelo pecado que ele havia cometido. E aqui ele vai falar que o que o Senhor se agrada é de um coração contrito, um coração quebrantado. Então, esse coração quebrantado, ele vai reconhecer o quanto que ele é necessitado da presença do Senhor. Esse coração quebrantado é um coração sincero, é um coração que está receptível para receber uma transformação, para receber um toque. É um coração que está disponível para falar para Deus: Deus, eu reconheço, sabe, que eu preciso da tua presença. Eu reconheço que sem ti eu nada sou. E não tem como nós voltarmos à essência para a qual nós somos criados sem antes nós passarmos pelo arrependimento. Não tem como nós voltarmos à essência sem antes nós reconhecermos o quão longe nós andamos desta presença. E nós termos um coração quebrantado é a gente reconhecer isso. É a gente reconhecer que nós somos necessitados de Deus, que nós perdemos a nossa essência, que nós paramos de valorizar a presença do Senhor, de reconhecer quem Ele é e de buscá-lo verdadeiramente. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de aparências e nós fazemos isso até mesmo com o Senhor, achando que está tudo bem, só que na verdade seu coração está tão quebrado, partido, com tantas deficiências. Mas o que o Senhor espera de mim, de você, não é a aparência, mas é um coração quebrantado que reconhece o quão pecador nós somos. E nós precisamos reconhecer isso, o quão pecador nós somos. Em Joel 2,13 vai dizer: rasguem o seu coração e não as vestes. Então a sua verdadeira adoração não está apenas em você demonstrar ao Senhor, ou até mesmo as pessoas, uma performance onde você faz aquilo que esperam de você, onde você apenas levanta as mãos para alguém te ver, ou para você mostrar que você está adorando. Mas a nossa verdadeira adoração está em nós vivermos esse estilo de vida de arrependimento, onde todos os dias nós estamos ali nos arrependendo ao Senhor, reconhecendo diante do Senhor o nosso pecado. E arrependimento não é apenas, não é a tristeza, arrependimento não é um remorso.
Mas arrependimento, ele vem de metanoia. Então é uma mudança de rota, é uma mudança de mentalidade. É você reconhecer que você está andando, trilhando por um caminho, mas você reconhecer diante do Senhor que você está andando errado. E você voltar para o caminho que o Senhor espera que você ande. O caminho que o Senhor espera que você trilhe. Então arrependimento é isso. É você ter uma mudança de mentalidade. É você pegar tudo aquilo que nós estamos ministrando hoje, você aplicar na sua vida todos os dias. É você saber que Deus, quando nós confessamos o nosso pecado, nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos curar verdadeiramente. Então nós precisamos ter esse coração, para que a nossa adoração, ela seja totalmente expressada. O vaso, o frasco, né, de alabastro, quando nós vamos pesquisar, ele era considerado um vaso translúcido, né? Um vaso que era meio transparente. E nós podemos ver que aquilo que importava para Jesus ali naquele momento, não era como a aparência daquele vaso estava, mas ele valorizou muito mais aquele perfume que foi derramado sobre ele. Maria principalmente. Tanto que ela quebrou aquele frasco, né? Diante de Jesus. Porque aquilo que é mais precioso dentro de mim e você, e aquilo que Deus olha não é a nossa aparência, não é o quanto nós demonstramos para as pessoas o como nós estamos bem, o como nós somos santos, nós somos perfeitos, nós somos crentes, mas o que Deus ele olha para mim, para você, é a adoração que há dentro de nós. E que adoração tem estado dentro do nosso coração. Em 1 Samuel, quando Samuel ele vai ungir Davi como rei, Deus ele fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem ele pode ver a aparência, mas eu vejo o coração. Então o que Deus vê dentro de mim e de você não é aquilo que nós demonstramos por fora, não são as nossas boas obras, mas é a nossa intenção do nosso coração, a nossa adoração que nós temos prestado isso, a Ele. Então, o que você tem mostrado ao Senhor? Qual que tem sido a aparência que você tem mostrado para as pessoas? Você pode estar muito bem por fora, estar sorrindo para as pessoas, pode estar vindo aqui cantar, tocar, pregar e tudo mais, mas como que está o seu coração? Às vezes nosso coração está tão cheio de deficiências, pecados, ídolos, altares. E quanto mais nós escondemos essas coisas, quanto mais nós mentimos para nós mesmos, mais a gente vai adiando a adoração que nós devemos prestar ao Senhor. Então o que nós precisamos entender é que Maria, quando ela quebrou aquele frasco, ela estava falando: eu não me importo, sabe, com a aparência que esse vaso está, mas o que eu quero derramar é o que é mais de precioso dentro dele, que é o perfume que eu quero oferecer ao Senhor. O perfume que eu quero oferecer a Ele. Então, se nessa noite nós temos visto que nós temos vivido uma vida de aparência, nós precisamos quebrar isso dentro do nosso coração. Nós precisamos quebrar as nossas aparências. Porque Deus, Ele não visita os perfeitos. Deus, Ele vai visitar os sinceros de coração. E se nós temos sido verdadeiramente sinceros com Ele, por mais que o seu coração esteja cheio de sujeira, o Senhor, Ele virá. E Ele olhará para você. E Ele te visitará. E não apenas te visitar, mas Ele te transformar. Até porque nós não fomos criados para apenas provar de visitações do Senhor, da presença de Deus. Porque nós podemos estar aqui, podemos estar, né, nesse evento e tudo mais, vir nos cultos. Mas não é apenas nesses dias que Deus quer fazer algo dentro de mim e você. Mas é todos os dias. Deus, Ele é um Deus relacionável. Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você. Então nós precisamos entender isso, porque há um perfume dentro de mim e de você que precisa ser exalado, que precisa ser derramado diante do Senhor. E para que a gente possa exalar esse perfume verdadeiramente, nós precisamos quebrar o nosso vaso. Nós precisamos quebrar a nossa aparência. Se for necessário você sair gritando, correndo aqui nesse lugar, mas, você precisa se expressar de alguma forma. Porque Deus, Ele está aqui neste lugar e Deus, Ele habita dentro de mim e de você. E que adoração que nós temos prestado a Ele.
Que adoração que nós temos entregado a Ele. Nós não precisamos nos importar com quem está ao nosso redor e pensar, ai, mas o que vão pensar de mim? Maria, quando ela ofereceu esse perfume, ela não pensou nisso. Maria, ela não pensou naquilo que poderiam pensar sobre ela, mas ela verdadeiramente se entregou. Ela verdadeiramente derramou esse vaso, não porque ela queria ser vista por alguém, mas porque ela queria agradar apenas uma pessoa. E essa pessoa era Jesus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui já. E eu queria que vocês se colocassem em pé. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. No versículo 4, desse mesmo capítulo, vai dizer: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Muitas pessoas podem olhar para você e podem falar, e muitas vezes te julgar pelas entregas que você faz ao Senhor. As pessoas podem até dizer, mas você vai fazer isso? Tá indo para a igreja toda semana de novo. Mas para que você vai ofertar na igreja, dizimar na igreja, aquela igreja lá? Muitas pessoas podem apontar o dedo para você e te julgar. Mas aquele perfume que Maria, ela entregou a Jesus, só estava sendo verdadeiramente desperdiçado estando dentro daquele frasco. A nossa vida entregue a Ele não é um desperdício. Seria um desperdício se a gente não se entregasse verdadeiramente a Ele. Então, qual é o perfume, qual é a adoração que você tem para entregar a Deus nesse dia? Qual é a adoração? Qual é o perfume? Qual é o bem mais valioso e precioso que você tem para entregar para Ele nessa noite? O que Deus, Ele espera de nós não é a gente fazer bem as coisas, a gente fazer obras e obras e obras, a gente se dedicar a tantas coisas dessa vida, mas o que Deus, Ele espera de nós é que nós estejamos aos pés dEle. É que nós possamos desfrutar desta presença que Ele tem para nós. E não fique com esse pensamento de, mas eu nem mereço. Muitas vezes a gente pensa, né, mas Deus, Ele me ama tanto? Por quê? Porque esse amor, nós não merecemos de fato a presença do Senhor, nós não merecemos Ele. Mas o Senhor, Ele vem, Ele manifesta a tua presença, não porque nós fazemos algo para que isso aconteça, mas porque Ele nos ama. O Senhor, Ele tem uma vida de abundância para você, e não é uma vida onde você apenas sobrevive, onde apenas você resolve problemas. Não é uma vida onde você apenas vive trabalhando, estudando e tendo esse ciclo todos os dias. Deus, Ele tem uma vida de abundância para mim e para você. Deus, Ele tem uma vida diferente para nós. Nós precisamos entregar esse vaso, não importa o preço do perfume, não importa o quanto que vai custar a nossa adoração. Por mais que adorar o Senhor vai custar de você abandonar algumas coisas, você abandonar o seu pecado, você deixar o seu namoro, você abrir mão de um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas para estar com Ele. Não importa o preço, mas esteja na presença de Deus, deseja essa presença com todo o seu coração. Seja apaixonado por Ele, seja apaixonado pela presença dEle. A gente cantou aqui porque o fogo nos olhos do Senhor queimou todos os amores que havia dentro de nós. Que esse amor, que esse fogo queime esses outros amores que tem fazido a gente entregar o nosso coração, e que nós possamos entregar o nosso coração apenas a Ele. Então quebre o seu vaso nessa noite, nesta tarde. Quebre as suas aparências.
deixa com que esse perfume seja exalado dentro de você. Enquanto nós cantamos esta canção, você e o Senhor nesse momento, você vai falar com Ele e você vai expressar a adoração para o Senhor nesta hora. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Faça olhar em teu rosto, perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso
para viver neste lugar que nós fomos criados. Muitas vezes as ansiedades, as inquietações nos roubam deste lugar. Nós deixamos com que essas coisas nos tirem da atenção do Senhor. E nessa noite, nessa tarde, eu quero te fazer um convite. Se você entendeu de fato que você precisa voltar a este lugar, a esta essência da adoração. Se você de fato entendeu que você precisa derramar diante da presença do Senhor esse perfume, essa adoração. Se você quer de fato viver essa vida de ser apaixonado pela presença do Senhor, eu te convido para você vir até aqui à frente que nós vamos orar por vocês. Se você quer de fato amar a Ele de todo o seu coração, vem aqui, entregue o seu perfume. Vem aqui, quebre o seu vaso diante dele. Entregue o seu perfume diante da presença dele neste lugar. Deus te chama de volta para esse lugar. Deus te chama de volta para esse lugar. Volte a essência. Volte a essência da adoração hoje. Vamos entregar a Ele esse passo. Entrega a Ele esse perfume. Vamos. Amado por Jesus, fui perdoado. Mais uma vez. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, e eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo, aleluia.
neste lugar, meu irmão. Se eu fosse você, eu começava a declarar palavras de amor a Ele. Você não precisa de instrumentos. Jesus quer o seu coração. Declare: Senhor, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Meu coração te chama.